Olá, nós iremos estudar hoje a Grande Depressão de 1929. A Grande Depressão de 1929 foi uma depressão, uma crise financeira e mundial que atingiu fortemente os países capitalistas do mundo. Ela começou a acontecer no dia 24 de outubro de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Essa crise gerou muita falência, gerou muito desemprego, gerou muita miséria nos Estados Unidos e atingiu mais duramente os países capitalistas mais fortes: os Estados Unidos, os Países Baixos, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Austrália, o Canadá, a Itália. Esses países sentiram de forma mais contundente os efeitos nocivos dessa crise. Países ligados ao capitalismo e de economias mais fracas, como o Brasil e a Argentina, para nós citarmos aqui dois exemplos, sentiram também os efeitos dessa crise. Mas no caso do Brasil, houve até um lado benéfico, porque houve a aceleração industrial aqui no Brasil com o problema que estava havendo com os países capitalistas. A União Soviética e os países satélites que gravitavam em sua órbita política no leste europeu não foram afetados pela crise de 1929, porque eles viviam fora do regime capitalista. Eles tinham um sistema planificado, socialista, uma economia totalmente planificada que estava fora desse circuito. Então, de certa forma, se encontraram blindados e imunizados contra essa crise que se espalhou pelo mundo. Tecnicamente, essa crise aconteceu em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores, em Nova York. Eu vou explicar aqui para vocês, vou tentar falar de uma forma bem rápida e o máximo didático que eu puder, o que é uma Bolsa de Valores. Uma Bolsa de Valores é uma organização de mercado onde as pessoas que dela participam transacionam com papéis, chamados de ações. Essas ações são frações do capital de empresas. Então, essas pessoas que participam de Bolsa de Valores participam de uma espécie de jogatina, onde compram e vendem ações de acordo com a cotação, quando estão mais alta, quando estão mais baixa. Então, assim funciona uma Bolsa de Valores. Essa história, ela começa com o final da Primeira Guerra Mundial. Com os países europeus arrasados, os Estados Unidos começam a fabricar e a fornecer para os países da Europa. E isso vai gerar nos Estados Unidos o chamado American Way of Life, o estilo de vida americano. Muito emprego nos Estados Unidos, muita facilitação de crédito, as pessoas eram incentivadas a consumir e esse consumo era incentivado pela facilidade na aquisição de materiais e também pelo parcelamento. Então, nos Estados Unidos, havia uma situação de pleno emprego, havia uma situação de plena industrialização, uma verdadeira euforia. Então, os americanos estavam vivendo uma euforia, enquanto na Europa estavam vivendo um momento de terror. Os países que estavam arrasados estavam em um processo de reconstrução. Mas essa história ela vai começar a mudar a partir do momento em que esses países que estão comprando da indústria americana, que está produzindo a pleno vapor, eles começam a se levantar novamente. Os países europeus vão diminuindo as suas aquisições da indústria norte-americana. E a indústria norte-americana continua a produzir em volumes altíssimos. Porém, isso vai gerar um problema, não vai ter para quem vender. Essa crise, essa Grande Depressão, ela foi primordialmente uma crise de superprodução. Uma vez que as indústrias estavam produzindo muito e não tinham para quem vender, isso começou a gerar um sério problema. Evidentemente que o mercado consumidor americano não dava conta de consumir sozinho tudo que estava sendo produzido, e isso começou a ser estocado. Então a gente vai começar a ver um reflexo dessa crise com o espocar da bolha da especulação na Bolsa de Valores de Nova York. Quando houve essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, as primeiras instituições a sentirem pesadamente o impacto foram as instituições financeiras. Essas instituições financeiras tinham feito muitos empréstimos para fazendeiros e com a depressão
esses fazendeiros não tinham como honrar seus compromissos com essas instituições financeiras, ou seja, bancos. Muitos desses bancos quebraram. Só para que a gente tenha uma ideia, 14 mil agências bancárias foram fechadas nos Estados Unidos. 14 mil agências bancárias. As pessoas que tinham dinheiro em banco correram para tirar. Quando essas pessoas tiraram o seu dinheiro dos bancos, a crise só aumentou muito mais. E aí nós vamos ter uma espécie de reação em cadeia, como se você colocasse uma fileira de dominós e empurrasse a primeira pedra. A tendência é que todas as outras desabem. E foi o que aconteceu. De crise em crise, a situação foi tomando ares drásticos e foi piorando cada vez mais. Chegou a um ponto em que os produtos industrializados nos Estados Unidos caíram a uma taxa de 25%. E os produtos perecíveis, principalmente o trigo, caiu a uma taxa de 50%. Houve uma deflação, uma diminuição do preço dos alimentos. Aí você diz assim, poxa, mas se houve uma diminuição do preço dos alimentos, mas como é que o pessoal estava passando fome lá? Simples, porque esse pessoal, principalmente do setor agrícola, que produziu muito, eles não estavam tendo o lucro e nem estavam tendo o dinheiro para cobrir os empréstimos que eles fizeram para essa produção. Isso gerou uma onda de suicídio muito grande entre pessoas que produziam como fazendeiros, industriais, que da noite para o dia perderam tudo e ficaram pobres, e muitas pessoas que perderam seus empregos e se encontraram em uma situação de desespero. Como eu falei para vocês, uma crise realmente fortíssima, duríssima, e que atingiu os países fortes, os países de economia capitalista mais avançada, mais forte, atingiu esses países de maneira violentíssima. Então, começou-se a ver nos Estados Unidos a proliferação de favelas, pessoas vivendo em péssimas condições de vida, uma situação de desemprego e de caos e de desorientação muito grande. Quando essa crise aconteceu, o presidente dos Estados Unidos era o republicano Herbert Hoover. E Herbert Hoover recebeu muitas orientações da classe política e do próprio Congresso para votar leis em que o Estado, no caso, aprovar leis votadas no Senado em que o Estado intervisse na economia. Mas Hoover, de acordo com aquela filosofia que é tipicamente liberal e americana, ele acreditava que o mercado iria apontar lentamente soluções e que os Estados Unidos iriam sair dessa crise. Mas isso não acontecia. O que se via era empresas fechando, pessoas perdendo seus empregos, a situação de favelização aumentando, o desespero graçando, e ele continuava nessa sua teima. O Herbert Hoover, presidente norte-americano, ele queria que os estados criassem políticas para ajudar as pessoas lá dentro dos seus estados. E assim, cada estado fazendo a sua parte, os Estados Unidos, segundo a visão dele, iriam sair dessa crise. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Muitos desses estados não tinham recursos financeiros, não tinham condições. E o governo federal também não tinha esse caixa para socorrer esses estados. E a situação só foi piorando cada vez mais. Aí nós vamos chegar no final de 1932, na eleição norte-americana. Essa eleição tinha como candidato à reeleição o presidente Herbert Hoover e o seu candidato adversário, o democrata Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt já tinha uma visão diferente da visão de Hoover. Ele achava que o Estado deveria participar, o Estado tinha que entrar em campo para que os Estados Unidos pudessem sair dessa crise. Foi uma crise realmente muito violenta. Os Estados Unidos só foram sair dessa crise no final da Segunda Guerra Mundial. Foi preciso os Estados Unidos entrarem nessa guerra para que eles saíssem dessa crise. Então, chegamos à eleição do final de 1932 e é eleito o presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt tinha uma visão diferente de Hoover. Hoover foi acusado por muitos americanos como o criador dessa crise. Logicamente, ele não foi o criador. Ele não foi a capacidade suficiente para evitar que o desastre acontecesse. E eu nem sei se ele teria essa capacidade de evitar, mas pelo menos minorar a situação, creio que ele poderia sim ter feito alguma coisa. E não fez.
porque acreditava que as forças de mercado iriam apontar as soluções. E as forças de mercado, sem a intervenção estatal, mostraram-se insuficientes para tirar o país dessa crise pela qual o país estava passando. Então, em 1933, é eleito o presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, como eu falei aqui para os senhores, ele tinha uma visão totalmente diferente da visão do seu antecessor, o presidente Herbert Hoover. Ele achava que o Estado deveria sim participar, o Estado deveria entrar em campo, deveria assumir a responsabilidade para tirar os Estados Unidos da crise. E aí houve uma sessão com o Senado americano chamado de 100 Days, ou 100 dias, em que foram aprovadas uma série de leis para começar a combater esse sistema. O presidente Franklin Delano Roosevelt deu o nome para esse conjunto de leis como New Deal, ou o Novo Acordo. A partir de então, o Estado passaria a ter um papel interventor na crise econômica que estava acontecendo. Foram criadas uma série de políticas, uma série de programas sociais. Esses programas sociais foram implementados. Houve também uma grande demanda por construções de obras para poder angariar força de trabalho, poder dar trabalho para as pessoas, mas nem isso foi suficiente para tirar os Estados Unidos dessa situação. Foi preciso que os Estados Unidos entrassem na guerra. E, ao entrar na guerra, os Estados Unidos também reativaram a sua indústria armamentista, passaram a vender muitas armas, principalmente para a Inglaterra. E isso foi aquecendo a indústria americana. Sem contar que muitos soldados americanos, que até então eram civis desempregados nos Estados Unidos, morreram na Segunda Guerra Mundial. Isso, de certa forma, acabou com o problema, com uma parte do problema do desemprego. O fato é que os Estados Unidos só saíram dessa crise com o fim da Segunda Guerra Mundial. Acabando a Segunda Guerra Mundial, as taxas de desemprego diminuíram e os Estados Unidos passou a alavancar a sua economia outra vez. Então foi uma crise seríssima, uma crise que começa lá com a quebra da Bolsa de Nova York e se arrasta por toda a década, começa em 1928 e se arrasta por toda a década de 1930, e que só vai chegar ao fim com o final da Segunda Guerra Mundial. Assim nós terminamos hoje a nossa explicação e estamos aqui às ordens para os seus comentários e tirar alguma dúvida ou acrescentar algo mais, algum questionamento. Muito obrigado a todos vocês.